Na noite dessa quarta-feira, o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tornou públicas as ordens de censura impostas pelo ministro Alexandre de Moraes a perfis brasileiros no X e em outras redes sociais. Nomeado de O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, caso Brasil, o documento de 541 páginas revela que ao menos 300 pessoas foram perseguidas por meio de decisões do ministro. O relatório foi produzido a partir dos registros enviados pela X-Corp ao Comitê da Câmara Norte-Americana. Em um dos trechos, o documento aponta que estes registros revelam, abre aspas, que pelo menos desde 2022, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, no qual Moraes atua como juiz, e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, liderado por Moraes, ordenaram que a X-Corp suspendesse ou removesse quase 150 contas na popular plataforma de rede social, fecha aspas. O parecer destaca ainda que as exigências foram direcionadas especificamente aos críticos do atual governo, em especial a integrantes conservadores do Legislativo Federal, e mostra também os principais alvos do ministro. Entre eles está Jair Bolsonaro. O documento afirma que o TSE censurou o ex-presidente semanas depois das eleições de 2022 por considerar Bolsonaro culpado de praticar propaganda irregular no X por meio de mensagens que eram supostamente falsas ou estavam fora do contexto. Outro nome mencionado no relatório do comitê é o de Bruno Aiyub Monteiro, Monark. Segundo o texto, o comunicador foi censurado pelo ministro Alexandre de Moraes por criticar justamente, abre aspas, a censura a brasileiros, fecha aspas. Um dos argumentos utilizados por Moraes para fundamentar sua decisão foi a realização de uma entrevista feita pelo influenciador com o deputado Felipe Barros, em que supostamente são propagadas, aspas para o ministro do Supremo, notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais, fecha aspas. Na decisão, Moraes afirma que Monark pode ter atuado como instigador dos atos do 8 de janeiro por meio das redes sociais. No dia 3 de abril, nós temos então o jornalista americano Michael Shellenberger, também com participação de 2 jornalistas brasileiros, divulgando os documentos do Twitter Files Brasil, que é aquela troca de e-mails aí de funcionários da rede social sobre decisões judiciais brasileiras. No dia 6 de abril, então, o empresário Elon Musk, dono da rede social X, entra com os 2 pés nesse embate com o ministro Alexandre de Moraes, se manifesta nas redes sociais, faz aquela frase, aquela pergunta para o ministro Moraes, por que tanta censura no Brasil? E diz, inclusive, que vai liberar documentos e as contas que estão bloqueadas aqui nas redes sociais. No dia 7 de abril, o ministro Alexandre de Moraes, então, incluiu Elon Musk no inquérito das milícias digitais, inclusive estipulou uma multa diária caso Elon Musk descumprisse as ordens judiciais aqui de bloqueio das contas nas redes. No dia 10 de abril, o representante do X no Brasil, advogado Diego de Lima Gualda, apresenta uma carta de renúncia e deixa o cargo. E ontem, então, dia 17 de abril, quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou os depoimentos dos representantes da rede social X e culminou, então, ontem com a divulgação desse relatório que foi elaborado pela Câmara dos Deputados, ali, esse comitê dos Estados Unidos, divulgando decisões tanto do ministro Alexandre de Moraes do STF como também do Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, a gente fez um resumo aqui para todo mundo nos acompanhar, Ana, e agora quero te ouvir para a gente tentar ajudar também a quem nos acompanha, né? Como é que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes foram parar nessa comissão, qual é a força que ela tem e o poder também de fazer alguma coisa neste momento, Ana? Tem alguma força, algum impacto que essa comissão pode ter, né, nesse momento tão difícil que o Brasil está vivendo? Bom, vamos lá, ufa, né, Paula? Que lenha, não é mesmo? Que lenha, que história, que imbróglio histórico para o Brasil e também para os americanos aqui. Paula, eu li as 541 páginas. Eu fui dormir quase 5 horas da manhã e eu imprimi todas as páginas e fui riscando ali as coisas mais importantes. O que impressiona nessas 541 páginas é que o relatório dos deputados dessa comissão para assuntos judiciários, né, do judiciário na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o relatório tem mais ou menos 80 páginas. As outras centenas de páginas são decisões do ministro Alexandre de Moraes que ele colocou sob sigilo no território brasileiro. Então, acho que a primeira impressão é que a jogada estratégica e política do Elon Musk de simplesmente comply, né, obedecer à ordem, mesmo que inconstitucional, do Alexandre de Moraes no Brasil para que as contas não fossem desbloqueadas e as ordens sob sigilo não se tornassem públicas, o escritório de advocacia que responde pelo Elon Musk no Brasil disse, ok, as ordens serão respeitadas. Mas o que Elon Musk fez? Trouxe exatamente todos esses documentos para os representantes do povo americano e aí com uma certa preocupação em cima daquela lei que eu venho comentando aqui, que se chama FCPA.
FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. É uma lei do final dos anos 80 que protege, né, os americanos e as empresas americanas e diz que as empresas americanas não podem violar as leis e as constituições de outros países, nesses países em que essas empresas americanas estejam estabelecidas, como é o caso do Twitter/X. Né? Então, isso levantou muito ali o alerta para os deputados americanos, e agora eles querem respostas. Logo depois desse relatório, a própria Comissão de Assuntos para o Judiciário também tornou pública uma declaração pedindo, intimando o governo Joe Biden para mostrar também as comunicações entre o governo Joe Biden e o governo do Brasil. Isso também, comunicação entre a embaixada e os consulados, né? Tem muita coisa para a gente falar, mas tem uma frase que resume muito bem, uma frase do relatório do comitê, que diz o seguinte: em outras palavras, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro, no caso o Monark, que mostramos aqui, por criticar Moraes por censurar brasileiros. Tem outros absurdos ali, como o do Flávio Gordon, por exemplo, que a ordem de remoção dele foi por compartilhar um conteúdo do New York Times, que criticava as urnas eletrônicas. Muita coisa estranha, para dizer o mínimo, nessas 541 páginas. Mas, como nós sempre brincamos aqui, este foguete do Elon Musk não dá ré. Essa caixa de Pandora, tão bem protegida por Alexandre de Moraes, né, e todos os seus minions do consórcio dele, foi aberta e não vai mais ser fechada. E aí, Paula, eu queria trazer um ponto aqui, que nessas páginas tem uma expressão usada ali muitas vezes, o seguinte, abro aspas, tá? Ordens que vieram de uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Essa tal assessoria especial de enfrentamento à desinformação é citada várias vezes. Aí você pergunta, né, quem faz parte desse grupinho soviético, né, de enfrentamento à desinformação? É o Ministério Público? É a PGR? É a Polícia Federal? Não. Essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação é um grupinho dentro do TSE. Então, fica muito claro que se não é o Alexandre de Moraes a determinar, a agir fora essa inércia do judiciário, outros juízes ali, eles também agem de ofício. Então você vê o nome desse juiz, Marco Antônio Martins Vargas, em várias situações, ordenando exatamente as mesmas inconstitucionalidades proferidas por Alexandre de Moraes. E aí, né, mais uma vez, né, uma justiça que saiu da sua inércia e que hoje é a vítima, o investigador, a polícia, o Ministério Público, o juiz. Não dá, né? A lei violou a lei. O pessoal aqui do chat, muito antenado, lembraram que a Ana chamou a atenção do nome do desembargador Marco Antônio Martins Vargas, que aparece várias vezes nesse documento, nesse relatório aí que foi divulgado pelo Comitê do Congresso Americano, Silvio. E olha só, o pessoal aqui do chat bem lembrou que foi esse juiz que proibiu a realização da cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana para Michele Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro. Coincidências da vida, né, Paula? Rodrigo Constantino, quero te ouvir também. O Elon Musk, então, deve ser ouvido na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos no próximo dia 8 de maio. O que a gente pode esperar aí da participação de Elon Musk no Congresso americano, Consta? Um pouco mais de intensidade no maçarico que ele ligou no cangote do ditador Alexandre, né? É curioso que o presidente do STF, Barroso, chegou a insinuar que podia ser uma bravata, e depois que o Twitter Brasil, né, a plataforma X, disse que ia aquecer com as decisões judiciais no país, houve uma chuva de eufóricos militantes petistas dizendo que o Elon Musk tinha arregado, né? E alguns de nós falamos, olha, calma, que não é bem assim, né? Ele sabe que o jogo tem que ser jogado num campo mais sério, com árbitros mais neutros, e não no campo do Brasil, onde o árbitro não só torce para um dos times, como marca pênalti ilegal, e se o Lula bater errado, ele ainda vai lá e diz que foi gol, né? Então é com isso que nós estamos vivendo. Ele não arregou, ele não estava de bravata, né? Ele tem uma estratégia, ele é um dos homens mais ricos do mundo, ele faz foguete da marcha ré, tem o carro elétrico mais bem sucedido do planeta, ele não é alguém que fez fama e sucesso imitando focas.
Então, é um herói nacional, o Elon Musk hoje, ele está peitando um sistema corrompido, né, autoritário ao extremo. E veja, quando ele ameaça que o Brasil pode entrar no rol de ditaduras como a Venezuela e passar a sofrer sanções, ele está falando muito sério. Se a coisa seguir caminhando nessa toada e o Donald Trump voltar à Casa Branca, eu não tenho a menor dúvida de que isso estará na mesa. O Brasil poderá, como representante que ele já é e quer ser cada vez mais do eixo do mal, ele poderá sofrer sanções, sim, porque ele está flertando com o Irã, com a Rússia, com a Venezuela, contra Israel, Ucrânia, o Ocidente em geral. E os Estados Unidos não costumam gostar muito desse tipo de postura. Além disso, é importante dizer que existem mecanismos, instrumentos na lei americana para punir ditadores mundo afora. E a vida desses ditadores, tipo a do Putin, tanto que o Putin não pode pisar no Brasil hoje, né? A vida desses ditadores fica muito complicada. Eu acho que o Alexandre devia se inteirar um pouco melhor, né? Sobre o Magnitsky Act, por exemplo, de 2012, com base no Sergei, com esse nome russo, Magnitsky, Sergei Magnitsky, né, que era um contador que denunciou o esquema da ditadura russa, foi assassinado. E em 2012 tivemos esse ato, então, para punir ditadores que desrespeitam os direitos humanos básicos nos Estados Unidos e vários outros países, né? E em 2016 isso foi estendido. Então, se os Estados Unidos resolvem colocar alguém como Alexandre de Moraes num hall desses, ele não tem mais vida. O Barroso já não vai mais poder frequentar daqui a pouco Nova York ou nem mesmo Miami. Esse pessoal está cada vez mais numa bolha, com a Globo defendendo os seus arbítrios. Vai restar para eles Brasília, Caracas e Havana.